Boa tarde a todos os presentes, todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Aba Nacional. É uma honra iniciar mais um seminário do nosso projeto Cresça Mulher pela Independência Feminina. Para quem não conhece o trabalho da nossa comissão, ele é um trabalho informativo, ele é um trabalho de prevenção, e ele é um trabalho que busca trabalhar diversas frentes de defesa da mulher, né? Ano passado, o nosso projeto foi o Viva Mulher, combate ao feminicídio. Nós ficamos o ano todo tratando desse tema com vertentes mais variadas possíveis, né? A gente, obviamente, falou do aspecto criminal, mas falou também de políticas públicas, falou da questão da cultura, né? Do simbólico. Então, a gente precisa, sim, diversificar os olhares, os pontos de vista para tratar de um mesmo problema. E a proposta com esse projeto não é diferente, né? A gente precisa, sim, fomentar a independência feminina, fomentar a autonomia feminina, porque a gente sabe que é fator de proteção, né? Mulheres autônomas têm mais poder sobre as suas vidas e, automaticamente, podem em alguma medida, né, se preservar de violências. Então, para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar também diversos aspectos. Os aspectos da autoconfiança, os aspectos da capacitação, o combate à discriminação nos ambientes de trabalho, a prevenção ao assédio, enfim, o suporte, né, a rede de apoio às mães. Então, a proposta desse evento, no mês de maio, não à toa, né, o mês em que se comemora o Dia das Mães, é exatamente a gente conseguir fazer esse link entre a profissional e a mãe. A gente sabe que a carga é grande, né? A divisão sexual do trabalho está aí para nos mostrar que é desequilibrado esse dividir de tarefas, né? A demanda mental é muito grande. Então, a gente precisa cada vez mais ter um olhar atento a isso, reconhecer esses desafios, esses obstáculos, porque as profissionais mulheres enfrentam, sim, mais obstáculos do que seus pares homens. Isso precisa ser visto e discutido, isso não é mimimi. Então, a proposta desse evento foi exatamente falar sobre os desafios e as oportunidades das advogadas mães no mercado de trabalho. A gente está aqui numa comissão de advogadas, então, em homenagem às nossas colegas, a gente pensou nesse seminário em favor delas. Então, eu agradeço profundamente a presença de cada convidada aqui. São todas mulheres de muita força, todas mulheres que têm muito a acrescentar a todas nós. Então, e faço também um agradecimento especial à Fernanda Panzini, nossa membro que teve a iniciativa de organizar todo esse evento, pensar cada detalhe. Então, agradeço muito. Obrigada. Então, a gente vai começar a primeira palestra com a doutora Carolina Miranda. Obrigada, Júlia. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Uma boa tarde a todas que estão aqui e a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela Fernanda, que fez o convite, né, carinhosamente. E já vou começar também me desculpando, porque, infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final do evento. Como eu conversei com a Fernanda, e ela carinhosamente tentou adaptar o evento para que eu pudesse estar com vocês. Hoje é o meu aniversário de maternidade. O meu filhinho mais novo está fazendo 1 ano. E, enfim, eu vou estar com ele, mas também não poderia deixar de estar aqui e falando sobre esse tema que é muito caro a mim. Eu sou advogada trabalhista. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, do Rio de Janeiro. E atuo preponderantemente na defesa dos interesses de mulheres, mães e, por que não, advogadas também, né? E a questão da advocacia, principalmente do conciliar a maternidade com o meio profissional, é uma questão que me toca muito.
E aí, quando a Fernanda me falou sobre o objetivo do evento, né, do que a gente ia tratar hoje, eu pensei muito no que eu poderia trazer, né, sobre o aspecto trabalhista do conciliar a maternidade com a advocacia. Eu venho estudando já há bastante tempo a importância das empresas aderirem a uma licença parental, e não apenas a uma licença maternidade, que dura 120 dias, e uma licença paternidade, que dura 5 dias menos do que o carnaval. Partindo desse ponto, a gente olha para a questão da mãe advogada, né? Começando pela questão de que pouquíssimas advogadas são seletistas, né? Na nossa profissão, existe a figura da advogada associada e existe a figura da advogada autônoma, ambas sem muitas garantias em relação à maternidade. E aí, eu não sei se vocês já leram a respeito e têm conhecimento de uma pesquisa que foi realizada por uma professora chamada Patrícia Bertolini, que ela fez uma pesquisa justamente sobre a mulher nos escritórios de advocacia. Essa pesquisa foi fruto gerou, né, a dissertação de mestrado dela e um livro que eu vi que está assim, esgotado na Amazon, justamente sobre a posição da mulher nos escritórios de advocacia. Como é que foi essa pesquisa que ela fez? Que eu queria dividir aqui com vocês para a gente gerar uma reflexão aqui logo de início, né? Para colocar uma pimenta já na mesa. A Patrícia, ela mapeou as maiores bancas de advocacia de São Paulo. Tá? Ela fez uma pesquisa bem localizada, ela pegou os 10 principais escritórios e dividiu esses escritórios em 3 gerações. A primeira geração eram os escritórios mais antigos, que tinham origem lá nos anos 50. Então, assim, aqueles escritórios mais familiares. E se vocês pensarem nos anos 50, remete à criação da CLT, que foi lá em 1943, né? Então, nesses escritórios, os advogados, eles começavam como empregados, carteira assinada, até virarem sócios. A segunda categoria de escritórios surgiu nos anos 70, 80, quando começou a surgir a figura do advogado associado. Então, são escritórios que são mais femininos, porém, essas mulheres ocupam a base desses escritórios e não o topo. E a terceira categoria, que são os escritórios dos anos 90. São os advogados mais jovens, tá? E nesses escritórios, as mulheres ascendem mais do que os homens. Aí a gente vai pensar, pô, então, de repente, não tem tanta desigualdade de gênero nesses escritórios. Não. Muito pelo contrário. Sabe por que as mulheres ascendem mais nesses escritórios do que os homens? Porque são trabalhos extremamente precarizados, com muitas horas que você precisa estar à disposição, porém, ao mesmo tempo, são flexíveis. Por exemplo, se você tem que estar à disposição de um cliente internacional que vai mexer com seus horários, por outro lado, são escritórios que te permitem chegar mais tarde no dia seguinte, você levar o seu filho na escola. Então, as mulheres conseguem se adaptar melhor a essa flexibilidade do que os homens. Por quê? Porque as mulheres precisam, né? Muitas advogadas são mães solos, precisam daquele fixo dos escritórios de advocacia e aí acabam se submetendo a um trabalho muitas vezes precarizado. Então, essa seria a razão, segundo a pesquisa da professora Patrícia em São Paulo, também não dá para generalizar isso, mas foi uma observação interessante dela em relação aos escritórios mais novos e ao modo de contratação. E aí, essa pesquisa dela, ela até compartilhou num podcast, é super interessante. É super rapidinho, de 11 minutos, e ela conta várias curiosidades que aconteceram quando ela estava fazendo as entrevistas. Ela gerou mais de 27 horas de entrevistas de advogadas nesses escritórios, para saber como é que era a questão de licença maternidade, flexibilidade, etc., para chegar às conclusões dela. Aí ela falou que uma coisa interessante que ela percebeu foi que sempre que ela pedia indicação de uma sócia responsável pela área, uma mulher mais bem-sucedida ali, para os sócios, que sempre eram homens, eles falavam assim, vou te passar o contato da doutora tal. Olha, ela é excepcional, tá?
como se fosse assim, pelo fato dela ser mulher, tinha que sempre justificar que, assim, olha, apesar dela ser mulher, ela é excepcional, tá? Ela sabe muito bem, ela domina muito. Então, ela falou que em todos os 10 escritórios que ela fez essa pergunta e pediu direcionamento para alguma sócia que estava ali mais bem posicionada, todos falaram isso. Olha, vou te indicar o contato dela, ela é excepcional, tá? Então, a gente já começa a tecer algumas reflexões a partir disso. Bom, e aí, algumas das conclusões dessa pesquisa, já me encaminhando para o final desse tema, foi o seguinte: as mulheres, elas conseguem chegar à posição de sócias muitas vezes correndo na frente, ou seja, se especializando em áreas em que tem poucas pessoas especializadas. Então, assim, ela dá o exemplo de 2 advogadas. Uma se especializou em direito digital nos anos 90, ou seja, não tinha ninguém falando de direito digital naquela época, e outra era direito das telecomunicações, também algo assim super diferente. Mas você vai ver assim, direito civil, direito do trabalho, direito penal, sempre vai ter um homem muito mais destacado do que uma mulher. Então, ela reparou essas questões. E aí, eu destaquei esses tópicos da pesquisa que eu achei fantástico. Ela tem mapeado, né, e proposto essa reflexão sobre as advogadas no mercado de trabalho. E aí, isso corrobora, né, para o censo da advocacia que foi publicado recentemente. Não sei se vocês viram esses dados, mas eu fiquei chocada com algumas coisas. Dentre elas, o fato de terem mais advogados homens que possuem filhos do que mulheres. Por quê? Porque a mulher está deixando a maternidade para mais tarde. É a masculinização da profissão que a professora Patrícia chama. Porque a mulher consegue ascender a determinados cargos e chega sócia das grandes bancas quando ela não deixa tanto a vida pessoal interferir nas demandas profissionais, quando ela terceiriza assim o máximo que ela pode os cuidados, né, o trabalho de cuidado, e aí não deixa isso afetar muito, e aí consegue chegar a algumas posições mais importantes, de maior destaque, né? E somado a isso, se a gente for parar para reparar também, apenas 5 das seccionais atualmente possuem presidentes mulheres. Então, é muito pouco, né? As mulheres ainda estão muito subrepresentadas em relação à advocacia. Eu estava vendo dados dos tribunais também, ainda temos uma pouca representação. Fui ao Tribunal Regional do Trabalho numa conversa com algumas magistradas e elas estavam até falando, apesar de, por exemplo, os critérios de promoção serem aparentemente iguais, né? Na verdade, não são, porque se você tem uma meta ali de, sei lá, não sei quantas sentenças, não sei quantos... Um juiz homem que não tem que ficar parando, que não tem que parar para cuidar da criança, não sei o quê, vai ser promovido muito mais rápido a titular daquela vara do que uma mulher, né? E até eu estava conversando com alguém outro dia que era uma magistrada casada com um desembargador. Aí o filho deles teve alguma questão na escola que tinha que buscar naquele momento e ela estava em audiência. Aí ela ligou para ele, falou assim: olha, eu tenho audiência, não vou ter como sair, estou no meio de uma instrução. Aí ele virou para ela e falou assim: eu estou em sessão. Desligou o telefone e ela que se virasse. Então, assim, eu vejo muito uma frase dizendo o seguinte: para o homem ir trabalhar, ele só precisa de um emprego. E a mulher? O que a gente precisa? Né? Então, a minha experiência na advocacia, eu acho que eu não posso falar da minha experiência na advocacia sem falar da minha maternidade. Eu sou advogada desde 2016 e sou mãe desde 2018. Então, eu passei muito mais tempo sendo mãe e advogada do que só advogada, né? E a realidade que eu vejo é que, de fato, não há tanto apoio para a advocacia, o exercício da maternidade na advocacia, né? O que a gente tem atualmente, já me encaminhando para o final da minha fala? A gente tem a Lei Júlia Matos, que é uma lei importantíssima, porém ela só surgiu em 2016, né? E ela confere, a preferência nas sessões e audiências em que a gestante e a lactante estiverem, confere acesso à creche. Pouquíssimos tribunais, eu acho que praticamente nenhum tem creche. Vagas especiais, pensando em Rio de Janeiro, pouquíssimas pessoas, eu acho, que vão para o fórum de carro,
Eu, por exemplo, prefiro muito mais, ou quando eu estou com muita pressa, eu vou de Uber ou vou pegar o metrô, né? Então, sim, certas coisas, ao meu sentir, precisam de uma certa revisão, né? E para coroar ainda, o que é do ponto de vista, assim, eu acho que é mais não absurdo, né, mas chocante, é a questão da suspensão dos prazos processuais, né? Segundo o Código de Processo Civil, as advogadas que sejam as únicas patronas teriam 30 dias de suspensão dos prazos se forem as únicas patronas e se notificarem os clientes. Então, assim, a gente acabou de parir, a gente vai sair notificando cliente por cliente, juntando o comprovante de notificação e a certidão de nascimento do bebê, para ter 30 dias, menos do que a duração do puerpério, de suspensão de prazo. Então, eu acho que é um pouco urgente a nossa união, né, enquanto mulheres, advogadas e mães, para uma revisão dessas questões. A própria isenção da anuidade no ano do parto tem uma regra específica. E eu descobri isso outro dia da pior maneira possível, que meu pedido foi indeferido. Por quê? Você só tem 6 meses para pedir. Você tem um prazo. Pois é. A minha foi indeferida. E aí, enfim, né, a gente tem que pensar que o puerpério não dura apenas 45 dias, necessariamente, né? Não tá ali, não é uma cartilha que a gente segue. Não, a gente tem o bebê, aí a gente vai começar a ter aquelas dificuldades ali da amamentação, no 45º dia, a gente vai sair por aí saltitando, né? Super feliz, não. Desculpa. Então, assim, né, 30 dias é muito pouco, um prazo de 6 meses, eu arrisco dizer que também é pouco. Tem puerpério que dura muito mais que isso, e cada mulher é uma, né? Cada maternidade é uma, cada maternidade tem as suas especificidades. A colega estava conversando antes de começarmos aqui, ela mencionou a experiência dela na UTI neonatal, e as advogadas, né, que são mães de UTI. Eu tive um filho também em UTI, meu filho passou 5 meses na UTI, não tive suspensão de nenhum prazo processual, não tive remarcação de audiência. A única audiência que eu consegui remarcar em decorrência do meu filho estar na UTI foi do dia que ele nasceu, porque realmente não tinha como eu comparecer. Mas uma das audiências que eu precisava estar no hospital, juntei toda a documentação pertinente, foi indeferido. Então, assim, eu apareci e o advogado da parte contrária não foi, porque tinha certeza que ia ser remarcada. Então, assim, eu acho que nós, né, eu vou falar nós, porque estamos aqui entre advogadas, entre mães, em sua maioria, eu acho que a nossa união é fundamental. Eventos como o de hoje são fundamentais para que a gente possa refletir a respeito de diversas temáticas que serão tratadas aqui hoje. Acho que a Nath vai falar sobre a questão do autocuidado, né? Eu acho que isso é importantíssimo, a gente saber valorizar as pausas e respeitá-las, né? A maternidade já exige muito de nós, a advocacia exige muito de nós, então a gente tem que se dar ao direito, e não é se dar ao luxo, o descanso é um direito, e está na lei que o descanso é um direito. Não é, não, estou tirando um day off para ficar fazendo nada. Não, às vezes a gente precisa parar um pouco e pensar. Às vezes eu tenho 2 filhos, né? Eu estou ali, às vezes eu quero ficar no Instagram, olhando nada, rolando feed. E aí, é isso, e tá tudo bem, né? Mas em relação ao tema que eu me propus a falar, eu acho que eu já concluí o raciocínio. Eu vou encerrar aqui a minha fala, vou passar para a próxima palestrante, agradecer mais uma vez o convite, dizer que daqui a pouco eu vou precisar me retirar, mas eu vou acompanhar mais um pouquinho, gente. Muito obrigada, uma boa tarde a todas. Obrigada, Carolina. Foi ótimo te ouvir. Eu fico um pouco triste porque, como advogada, eu sinto profundamente que os escritórios de advocacia, né, que teoricamente deveriam ser os maiores defensores de todas as leis, muitas vezes são os que mais violam direitos trabalhistas, especialmente de mulheres, né? Então, acho que vale ficar essa reflexão, né? Às vezes a mulher vai empreender na advocacia, ter o próprio escritório por necessidade, né? Porque não consegue se encaixar nessas exigências. Enfim, ainda tem dress code, tem não sei o quê, tem um monte de exigência. Enfim,
Mas muito obrigada, tá? Foi super relevante, especialmente por você ter dedicado um tempinho num dia tão especial. E parabéns pelo aniversário de maternidade. Bem, agora eu vou passar a palavra para a nossa próxima palestrante, que é a doutora Fernanda Panzini. Ela vai falar sobre liderança feminina na advocacia, estratégias para o empoderamento, empreendedorismo jurídico. Obrigada, Júlia. Carol, parabéns pelo seu filho. Obrigada por estar aqui nesse dia, que é importante. Obrigada por conceder seu tempo. Pessoal, boa tarde a todos que estão online, as mulheres que estão aqui presentes também. Bom, eu escolhi esse tema, protagonismo feminino na advocacia e algumas estratégias para o empreendedorismo jurídico. Por que eu escolhi esse tema, né? Por que é tão difícil nós, mulheres, sermos protagonistas da nossa história, né? Com foco aqui na advocacia. E falando de empreendedorismo também, não vou já romantizar já no início, a gente vai falar aqui dos dois lados do empreendedorismo, né? Tanto o empreendedorismo por escolha, né? Aquela mulher que tem aptidão, que tem aquele sonho de empreender, e tanto aquela mulher que empreende por falta de opção, né? Aquele empreendedorismo por necessidade, porque o mercado impõe aquela mulher a empreender, ou, se não for isso, nada será feito. Bom, queria também, antes de falar isso tudo, eu queria agradecer a Júlia por ter me dado essa liberdade de fazer esse evento. É uma semana importante, nós somos mães, nós somos mulheres, temos que celebrar, sim. E, apesar do meu ganha-pão na advocacia ser da área da propriedade intelectual, o que às vezes me distancia muito, né, dessas pautas, é por isso que, genuinamente, eu faço questão de estar presente em comissões que tenham essas pautas femininas, que tenham pautas do direito das mulheres, porque eu, como mulher, como mãe, eu preciso estar junto disso, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa estar em rodas de conversas, a gente precisa estar unida. Então, é muito prazeroso para mim falar de temas como esse e estar em ambientes assim, rodeado de mulheres. Deixa eu ver como passa aqui. Bom, como a Carolina acabou de mencionar, né, fica aqui o questionamento: cadê as mulheres no topo? Eu trouxe aqui um dado estatístico do IBGE para a gente observar como que estamos no platô, né, já faz algum tempo. 2016, a gente tinha lá 39,1% de mulheres em cargos gerenciais. Em 2021, olha o acréscimo, quase nada. E pesquisas mostram que nós, mulheres, nós temos um grau de instrução sempre muito maior, né? A gente está sempre estudando, a gente está sempre nos capacitando, e mesmo com essa capacitação maior, a gente tem salários menores e a nossa luta para chegar ao topo, para chegar a um cargo gerencial, diretoria, falando das questões corporativas, né, do ambiente corporativo, o caminho é muito mais longo, né? O buraco é muito mais embaixo. E, né, por que isso acontece? É que são questões estruturais, são questões sociais, são questões culturais, tem vários recortes, né, acima disso tudo, mas essa é a nossa realidade. Você vê que a sociedade, por mais pautas que a gente traz para eventos, né, comissões informativas como a nossa, a gente está em platô, a gente não evolui. Né? Então, assim, a gente informa, a gente faz movimentos, mas a prática, a realidade é outra, né? A realidade é difícil de mudar. E aqui, né, os dados que 7 a cada 10 mulheres começaram a empreender depois de ter filhos. Por que será, né, que as mulheres empreendem depois de ter filhos? Né? Aí entra a questão, será que é por aptidão? Será que é por necessidade, né, já que as tarefas domésticas ficam quase que exclusivamente, né, para as mulheres? E aqui eu trouxe alguns pontos, né? A gente precisa analisar todos os lados. Por que a mulher empreende após ser mãe? Algumas com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho,
Outras faltas de vontade, né? A gente tem aí uma disparidade de salários que realmente é desmotivante para a mulher continuar no mercado de trabalho. A sobrecarga na maternidade solo, e eu digo maternidade solo aqui, inclui as mães que estão solteiras, né, nesse momento, e as mães também casadas, né? A gente tem muito aí mãe casada, esposa, e que vive uma maternidade solo, porque o pai adulto não assume responsabilidades parentais, né? Essas responsabilidades não são divididas e elas são quase que 100% absorvidas pela mulher. E essa sobrecarga, a gente estava falando até antes de começar a palestra, essa mãe casada que leva essa maternidade solo, né? Como que isso é difícil? Porque a mãe cria toda uma expectativa no parceiro, né? Aquele bom marido, e quando se torna pai, quebra tudo, né? Que essa toda a expectativa vai por água abaixo. Porque esse homem adulto, ele se limita, às vezes, a ser um provedor e acha que está tudo bem. Quando faz um pouquinho, é um herói. Né? A mulher que está ali no dia a dia assumindo tudo é obrigação. Mas ele trocou uma fralda. Nossa, como ele é um paizão incrível. Exatamente. Faz o pouco e se acha ao máximo, e às vezes pelo fato de ter uma renda maior e de fato às vezes ser o provedor do lar, se achar no direito de que somente contribuir financeiramente é contribuir com uma educação e com uma criação, né? Então, essa mãe casada, ela vive, sim, uma maternidade solo. Aqui eu trouxe outros pontos, né? Também a gente não pode esquecer da empreendedora que tem aptidão, que gosta, que tem, às vezes, uma família estruturada, um casamento legal, e tudo bem, ela tem aptidão para empreender, é uma realização de um sonho profissional, ela quer ter tempo para os filhos, e ela também pode optar pelo empreendedorismo, né? Esse número aí da realização profissional, eles são até mais baixos, né? Realmente, a necessidade, né? O empreendedorismo de necessidade, ele tem números muito mais altos, mas a gente não pode excluir também outras realidades. Bom, e o que eu trouxe aqui para vocês? Né? Eu tenho 15 anos de formada, há 10 anos eu empreendo, né? Há 10 anos eu tenho a minha empresa na advocacia, tanto um educacional, um curso, quanto escritório, e eu tentei trazer para vocês estratégias que funcionaram para mim, que talvez possa ajudar vocês, e a gente possa trocar ideias aqui e a gente possa nos ajudar. Então, vamos lá, trazendo um pouco do empreendedorismo na advocacia. O que é empreender na advocacia? Bom, o primeiro ponto é a gente transformar o nosso negócio em empresa, é a gente pensar com a cabeça de empresária. A gente vai precisar unir o direito, gestão de negócios, branding e marketing. Difícil, mas depois que pega o gatilho, a gente consegue. Sair do amadorismo jurídico, cuidar das emoções, a psicóloga está aqui, vai falar melhor sobre isso. E ser especialista, né? Por que eu sempre falo que a gente precisa ser especialista? Porque, gente, no final das contas, na hora do problema, o cliente ele vai escolher o especialista. A mesma coisa quando a gente vai ao médico, a gente está com uma dor no joelho. A gente não vai ao clínico geral, a gente só vai ao clínico geral se a gente não tiver opção. Se a gente tiver opção, nós vamos procurar um médico especialista em joelho, e é isso. Na advocacia é a mesma coisa, né? Eu sempre digo que a gente tem um ponto para ser generalista. A gente sai da faculdade, a gente tem dúvidas, a gente está se encontrando, a gente quer experimentar áreas, então a gente faz um estágio, a gente trabalha no escritório, a gente pega uma causa de família, depois uma causa empresarial, tudo bem, a gente está num período de experimento, tá? Só que esse período ele precisa de um prazo, né? Você precisa escolher um lado, você precisa se posicionar, você precisa se especializar. Então, não tem um período certo, né? Mas, não sei, talvez uns 2 anos, eu acho que você consegue ali passear nas outras áreas e você vai precisar escolher, né? A gente precisa tomar decisões na nossa vida e escolher ser especialista em alguma área.
é um caminho para a gente ser notada, para a gente ter credibilidade. Aqui, se eu precisar de uma advogada trabalhista, na hora me vem os nomes, né? Carolina, Daiane. A gente tem referências, né? A gente tem, logicamente, uns nomes, vem pessoas à nossa mente. Então, a gente precisa ser especialista para a gente ser lembrada com credibilidade. Isso é muito importante no empreendedorismo da advocacia. Precificação. Outra questão problemática também, e a minha percepção, e também tem alguns estudos, eu não trouxe aqui todas as fontes, mas tem alguns estudos falando essa questão das mulheres que têm receio de dar o preço, que têm receio de precificar corretamente. Né? Então, eu coloquei aqui que mulheres podem internalizar mensagens culturais e sociais que as desvalorizam, levando a subestimar o próprio trabalho. Porque, assim, precificação é a nossa autopercepção de valor. Então, quando a gente está internamente com emoções nebulosas, isso afeta também a nossa precificação. É claro que, se você acabou de se formar, se você não tem tantos títulos, se você não tem bagagem, se você não tem experiência, realmente você não tem ali... você não tem condições de precificar ainda um valor tão alto. Mas, se você tem experiência, se você tem título, se você tem bagagem, se você sabe resolver o problema do cliente, que é isso que a gente está aqui para isso, para resolver o problema, a gente precisa, né, parar com esse receio de dar o preço. Tá? E tem muita psicóloga, a gente vai precisar muito de você, porque mulheres têm medo de precificar. Tá? Vamos... E aqui, reforçando, né, que a precificação de honorários ela deve ser justa, então é de acordo com as nossas habilidades, experiências, títulos, e a gente deve manter essa mentalidade, sim, de abundância. Delegação estratégica. Né, eu trouxe aqui uma outra questão, que algumas mulheres também têm dificuldade no empreendedorismo, e que... assim, nesses meus 10 anos de empreender na advocacia, eu sim também tive essa dificuldade, mas depois que a gente aprende, que a gente tem uma confiança de delegar, tudo flui, e a gente vai bem mais longe quando a gente tem equipe, quando a gente tem parceira, quando a gente deixa de ser centralizadora. Isso é muito importante, né? Essa tendência de manter todas as decisões e tarefas sob controle pessoal. Isso também é muito, às vezes, feminino, no sentido de que a gente quer resolver tudo. Isso, né? Culturalmente, a gente resolve tudo, a gente quer resolver tudo dentro de casa, e a gente não pode levar isso para o trabalho, nem em casa e nem no trabalho. A gente precisa delegar de forma inteligente. Tá? Então, a delegação estratégica... delegar, né, é um ato também que eu acho que pesa aqui para a gente, mulher que empreende, que tem empresa e que precisa escolher parceiros e que precisa delegar o tempo inteiro. Faz diferença a gente delegar de forma inteligente. Tangibilizar a personalidade. Outra questão também. O que é tangibilizar a nossa personalidade? Ainda mais hoje, né? O mundo... A gente vive no mundo físico, no mundo digital, e às vezes a gente percebe mulheres querendo se mascarar, né? Se mascara ali, a tangibilizar a personalidade é você ser autêntica, é você ser você mesma, a ponto da pessoa quase, a personalidade ser quase assim, palpável, sabe? Então, deixei aqui para a gente transmitir a nossa personalidade de forma mais genuína, que naturalmente vai refletir na nossa prática jurídica. Que a autenticidade é uma qualidade poderosa que pode ajudar a estabelecer conexões reais com os outros. Tem muita questão também na liderança, né? Quando a gente é líder em algum momento, ou quando a gente é empresário, ou quando está à frente de projetos, a gente tem estereótipos já na sociedade de a líder boa, chefe boa, é aquela que
que fala com sangue nos olhos e que grita e que faz e que acontece, extrovertida, que gesticula. E, gente, nem sempre é isso. A gente tem várias líderes com outra personalidade, com a fala mais mansa, com a fala mais elegante, introvertida. Não tem estereótipo, né? Então, tem muitas mulheres querendo se mascarar, né? Eu quero ser uma líder mais extrovertida e começa a diluir a personalidade dela. Ela começa a usar uma personalidade que não é dela. E aquilo ali vai acumulando e vai atrasando as coisas, porque você não consegue fazer conexões genuínas, porque você não é você está se mascarando. Então, é uma outra crença que eu acho que a gente precisa tirar, que não existe a líder. A melhor é a que fala mais alto, a melhor é a que tem sangue nos olhos, a melhor é a extrovertida que faz todo mundo rir. Não, não é isso. Tá? O que faz a gente ser boa líder são nossas habilidades, é um conjunto, né? São um conjunto aí de habilidades e não necessariamente a nossa fala. Então, eu trouxe essa questão da autenticidade, que eu acho importante no empreendedorismo também, eu trouxe como estratégia. A supervalorização da expertise. Eu trouxe esse ponto porque eu li também no LinkedIn uma matéria recente sobre que a HP fez. O que dizia essa pesquisa? Que os homens se candidatavam às vagas da HP quando eles tinham pelo menos 60% dos requisitos, né, dos pré-requisitos das vagas, né? Então, quando os homens tinham ali 60% daqueles requisitos, eles já se candidatavam, super seguros. Mais da metade, eu estou preenchendo aqui, eu vou me candidatar. E as mulheres, elas só se candidatavam àquela vaga quando elas tinham 100% dos requisitos que a vaga pedia. Então, mais uma coisa aqui para a psicóloga nos acrescentar. Por quê? Por que a gente tem essa cobrança excessiva em cima de nós mesmas, né? Por que a gente quer chegar à perfeição o tempo inteiro, sendo que perfeccionismo não existe, né? Então, eu coloquei aqui, né, que a busca pela perfeição pode levar à procrastinação, impedindo o progresso, e que a gente deve focar no progresso contínuo, sem se prender à ideia de perfeição absoluta. E já finalizando, algo também muito comum que às vezes atrapalha as estratégias do nosso empreender na advocacia é a gente se sentir uma farsa, né? Dizem que é a síndrome da impostora, a sensação de impostora, né? Não sei exatamente a nomenclatura, mas é essa sensação de que a gente não merece, de que toda a nossa conquista foi por acaso, nunca foi por mérito. A gente tem uma autopercepção de incapacidade, a gente foge das oportunidades, né? Tem mulheres que às vezes são chamadas para palestras, para eventos, e aí se mascara, falando, não, eu não vou conseguir, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que mostrar, e aí começa a ficar no casulo, né? O medo de ser desmascarada. Então, outro ponto para a psicóloga falar. Que sensação de impostora é essa que tanto nos atrapalha no nosso empreender, né, na advocacia? Bom, gente, eu vou finalizar. Meu muito obrigada hoje vai com a minha filhota, porque eu quero que não só a gente, mas a sociedade veja a maternidade não como obstáculo, né, mas como impulso. E que a gente tenha essa sensibilidade de olhar para uma mulher e ver se ela está precisando de uma mão, né? A gente tem aqui recém-mães, né? A Nath. Então, é um momento que a gente precisa estar com um olhar mais sensível para essas mulheres, né? Para outras que têm filhos também maiores. A gente precisa ter esse olhar sensível. Será que essa mulher está precisando de apoio? Será que é um momento de eu puxar, né? De eu pegar na mão dela? A gente está aqui para isso, né? Eu faço parte de comissões e de eventos de mulher para isso, para ajudar e, com certeza, quando eu precisar, para ser ajudada. Então, muito obrigada.
Obrigada, Fê, maravilhosa. Você falando aqui, eu acho de verdade que a maternidade é um excelente estágio para o empreendedorismo, porque você aprende muitas habilidades, né? Gestão do caos, né? Gerenciamento de conflitos, né? Feedback. A gente pode, né? Promoção do autodesenvolvimento. A gente tem uma série de habilidades que a mulher se torna multitask, que se ela não era, ela passa a ser, né? Ela vai ser multitarefas. Então, tem muita habilidade de mães que serve perfeitamente para serem aplicadas no empreendedorismo. Então, foi ótimo, assim, acho que foi muito exemplificativo e é sempre bom a gente ficar pensando nesses aspectos, porque isso nos ajuda a ter coragem, né? Muitas vezes a gente deixa de avançar exatamente porque a gente tem vergonha, a gente, acho que por ter tantas vezes que se afirmar e reafirmar o tempo todo, isso vai, de alguma forma, ali, cansando um pouquinho, né? Bom, muito obrigada. E agora eu vou passar à próxima palestra, que eu acho que não foi por acaso que a Fernanda colocou na sequência dela, né? A nossa psicóloga queridíssima, Daniele Monteiro, que pretendia falar sobre depressão pós-parto, mas ela vai ficar completamente à vontade para falar sobre o que ela quiser, até porque eu tenho total confiança que o que ela falar, todo mundo vai amar. Licença para ir. Uma ótima palestra para vocês. Boa tarde. Obrigada. Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Complementando a fala da Fê, empreender, né, é algo que para as mulheres não é muito estimulado, então a gente tem aí uma questão de socialização, e aí eu gosto sempre de falar que no meio de 400 advogados, eu sou a única psicóloga. Então, eu já estou empreendendo quando eu saio da minha zona de conforto e venho trazer o meu conhecimento e aprender com essas mulheres com uma área que é tão importante, né? A gente está falando da psicologia e do direito. Então, eu vou começar, né? Eu vou ter que fazer alguns comentários, tecer alguns comentários, porque eu fui chamada a isso. Então, assim... porque quando a gente fala de saúde mental, né, quando a gente está falando de depressão pós-parto, a gente está falando de saúde mental de uma forma geral. E o que é muito importante é que, quando a gente fala, né, a Júlia também falou muito das multifunções que nós assumimos, né, ao longo do tempo, nós não nos damos conta e não cuidamos das nossas emoções e, ao longo do tempo da nossa vida, nós vamos adoecendo. O primeiro marco para a mulher, quando ela entra na adolescência e toda a estrutura hormonal dela vai mudando. E muitas meninas, elas não são cuidadas da forma que precisam ser cuidadas. E aí, quando a gente traz também uma segunda temática, que é muito importante, é sobre a violência doméstica. E muitas mulheres passam por violência doméstica, né, enquanto filhas, e depois passam por violência doméstica enquanto esposas. É um tema que me sensibiliza muito, eu estou realmente toda arrepiada, porque eu lido, né, o meu dia a dia com mulheres que são vítimas de violência, e o que mais me chama atenção é que o fato de estarmos sempre no limiar do nosso estresse, porque a gente está sempre exercendo muitas funções, a depressão pós-parto, ela nada mais é do que uma depressão que foi mascarada ao longo do tempo, e que muitas vezes começa com uma ansiedade simples, que a gente acha que não precisa ser olhado, né? E o estresse crônico ao longo do tempo, seja porque houve ali uma violência doméstica, seja porque houve uma violência sexual com essa menina, não importa exatamente, porque as mulheres elas passam por muitas experiências adversas ao longo do tempo, né? O assédio ele acontece, a gente estava conversando um pouquinho antes, numa escola enorme aqui da Barra, né, um conceito muito alto, e a escola está negligenciando a saúde mental de algumas adolescentes. Então, houveram 5 meninas que passaram por experiências adversas de assédio dentro da escola, onde a escola efetivamente não tomou nenhuma
providência. Então, a gente está falando de meninas entre 16, 15 e 17 anos. Então, a gente está falando da saúde mental dessas meninas e da responsabilidade de uma escola, ela precisa tomar providências. Então, quando a gente finge que isso não está acontecendo e a adolescente, no atendimento clínico, falou para mim, assim, ela estava num profundo desespero, e ela falava assim, a minha mãe não vai fazer nada. Eu falei, opa, a sua mãe pode não fazer, mas nós vamos fazer, né? Nós estamos aqui para isso, é para isso que você está, a gente está fazendo esse trabalho. E, efetivamente, finalizando a sessão, eu entrei em contato com essa mãe, e mostrei para ela a importância de uma tomada de decisão, porque a escola não pode ser permissiva. Ok, a escola foi, então nós não podemos ser permissivos. Existe não só falando das responsabilidades, éticas, civis, mas aquela menina ali, ela está em sofrimento. Então, se eu passo por isso, a depressão pós-parto é algo que vai acontecer. Como a gente não cuida da saúde da mulher de uma forma geral, então a gente acha que mulher é mimizenta porque está frágil, porque está sensível, porque tem uma tensão pré-menstrual, por uma infinidade de desrespeitos que nós vamos sofrendo. Você dormiu de calça jeans, e aí, efetivamente, enfim. Então, são falas como essa. Então, a gente está falando não só de um processo de socialização do adoecimento mental das mulheres, como nós estamos falando de um processo de educação emocional. Então, se nós não cuidarmos das nossas emoções, efetivamente, a gente vai adoecer em algum momento. Então, a fase da gestação, ela é tão importante para a mulher, e o cuidado que precisa ter, e não é aquela coisa, não é que você não possa pegar peso, mas não é sobre isso, é sobre entender qual é a necessidade que aquela mulher está tendo. Muitas vezes é adaptar ao ambiente de trabalho, Se ela não pode ir todas as vezes para a empresa, a gente tem o home office, ou seja, que cresceu muito nos últimos anos, enfim. A gente precisa ter adaptações, precisa ser feito adaptações para que essa mulher possa desempenhar esse papel. E entendendo, gente, porque assim, toda mãe tem um pai, Toda mãe, toda mulher que está gestando tem um genitor, ainda que não seja pai, que às vezes é muito difícil a gente fazer essa diferenciação, mas assim, a importância, e na fala da doutora Carolina, que saiu, ela falando da importância da licença pós o nascimento desse bebê. Então, para a gente são de 6 meses, o pai é de 5 meses, porque o restante dos 5 dias, e o restante, o que acontece? O que acontece? É só essa mulher que vai ter o cuidado? Então, esse é um ponto. Mas eu chamo atenção a um outro ponto. E muitas mulheres não permitem que os seus parceiros atuem como parceiros. Ele faz alguma coisa. Não, ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, esse lugar que é dado a esse parceiro, esse pai, esse genitor, não importa o nome que é dado, mas assim, é um pai biológico, esse pai ele pode estar junto, ele pode estar casado, ele pode estar namorando, enfim, a relação que se estabeleceu ali, existe uma responsabilidade. Só que nós, mulheres, também precisamos autorizar a entrada desse pai. Então, dentro da psicologia, a gente fala que um pai, para ser pai, ele precisa ser autorizado pela mãe. Então, na depressão pós-parto, muitas mulheres, elas não estão capazes de assumir esse lugar de mãe, e também não dão esse lugar ao pai. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, que nós somos responsáveis pela nossa saúde mental em primeiro lugar. Então, a gente precisa entender que não é só mais uma coisa que foi colocada para a gente fazer, é mais uma coisa que foi colocada para a gente fazer. Então, quando eu coloco só, eu estou assumindo também, estou aceitando uma sobrecarga. Então, a gente tem que pensar também no nosso posicionamento, naquilo que a gente aceita e nos limites que a gente também precisa aprender a dar. Nós somos educados. Foi? Então, nós somos educadas a servir. Nós não somos educadas a competir. Então, quando a Fernanda fala a questão do empreender ou de buscar, muitas vezes, posições
dentro de empresas ou posições, vamos dizer assim, da construção do empreendedorismo, né, da minha empresa, nós não somos educadas a fazer isso. É meio feio, né? A mulher, quando fala de dinheiro, quando fala de aspirações, né? A mulher é gananciosa, a mulher é isso, a mulher é aquilo, e a gente tem que parar de se incomodar com os títulos que as pessoas querem dar para a gente. Só que uma mulher, num quadro de depressão, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Então, é importante que a mulher entenda que, quando ela tem um bebê, ela realmente precisa de ajuda. Tudo mudou. O corpo dela mudou, a vida dela mudou, e foi tudo, na verdade, mais até que uma mudança. Existiu ali, a partir daquele momento, uma transformação. Então, a gente precisa entender que nada mais será como foi um dia. Nada. Eu não vou deixar de ser mãe. Então, eu vou precisar aprender como ser mãe. E eu preciso aceitar ajuda. Muitas mulheres não aceitam ajuda nesse momento. Eu entendo que, às vezes, a maternidade é tão importante, né, que, às vezes, a gente super protege aquele bebê e impede que outras pessoas contribuam para a nossa saúde mental. Então, saúde mental é algo que a gente viu aí nos últimos 3 anos, que a gente começou a falar sobre o tema. Ainda tem muito preconceito, tem poucos profissionais qualificados e especializados para cuidar, inclusive os que trabalham também em saúde mental, né? Estávamos discutindo um caso antes de chegar, da gente estar aqui na apresentação, mas o quanto é importante que a gente cuide da saúde mental. Então, a gente precisa falar da saúde mental como algo natural, porque se eu tiver um problema do dente, eu vou no dentista. Se eu tiver uma condição de saúde mental, as pessoas vão no ginecologista, as pessoas vão no urologista, vai no clínico geral, mas não vai no psiquiatra, não vai no psicólogo. Então, é importante que a gente traga que a maternidade é um desafio para todas as mulheres, então a gente não pode minimizar o desafio que a gente vai enfrentar, entendendo que a maternidade, para existir, ela precisa de uma paternidade. Dani, mas a gente tem muitos parceiros que se negam a fazer isso. Sim, existe. Mas existem muitas mulheres que não permitem que esse pai esteja presente e cuide, né? Então, é importante que a gente entenda a importância da participação do parceiro. Então, quando a gente fala, a mulher está muito irritada, a gente diz que ela, quando teve bebê, porque ela não está dormindo. Porque ela engordou ou emagreceu demais, é por conta da gestação. Não, gente, isso são sinais de alerta para a condição de depressão. Então, se essa mulher teve um episódio de depressão ao longo do tempo, é uma preocupação. Se houve depressão em algum membro da família, mãe ou pai desta mulher, ela está em risco. A gente, se ela tem uma alteração de sono significativa, né, para além daquele momento da maternidade, isso é um ponto extremamente importante. A mulher, principalmente quando ela está amamentando, ela precisa de ter horas de sono. E isso muitas vezes não é respeitado. Então, o próprio pediatra fala, livre demanda para o bebê. Gente, e eu? Eu não preciso dormir, eu não preciso comer, preciso tomar um banho. Porque muitas vezes o bebê está ali berrando, chorando, e às vezes você está sozinha, não tem com quem, né, dividir, compartilhar esse cuidado. E aí, como é que eu faço? O pediatra falando livre demanda. Eu passei por isso. Então, no final da minha gestação, da minha primeira gestação, eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava muito, eu viajava muito, e no final eu estava muito cansada e eu pedi para ficar interno. Ah, ok, me foi permitido, né? Só que o meu grau de estresse era tão grande que quando o meu bebê nasceu, eu não conseguia dormir, eu fiquei 3 dias sem dormir. Todo mundo achava que era normal. Eu liguei para o pediatra, olha só, eu não consigo amamentar. Ele falava assim, não, vai tomar um remedinho, me deu o Plasil, você vai tomar esse remedinho. E eu tive uma crise. A minha vontade era jogar o meu bebê pela janela, porque eu estava sob efeito de uma droga que ninguém sabia se eu podia tomar aquela droga. Então, a gente precisa falar disso como algo natural, como isso que pode acontecer, para que outras mulheres não precisem passar pela experiência desesperadora que eu tive. Eu sentei no chão, eu tomei um Plasil, deu, sei lá, uns 40 minutos, eu tive uma alergia ao medicamento, eu agarrava o meu bebê sentada no chão e liguei para minha mãe, pelo amor de Deus, vem para cá, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu estava num quadro de depressão pós-parto.
Só que eu não sabia que estava num quadro de depressão pós-parto, porque ninguém falou comigo sobre depressão pós-parto. Eu não era psicóloga, eu não entendia de quais eram esses sintomas, né? E como eu sempre tive uma prática de atividade física, e eu, logo depois que o meu bebê nasceu, eu voltei a treinar, então a regulação do meu humor, ela aconteceu por conta da atividade física. Então, eu passei por um quadro de depressão pós-parto, que eu só fui identificar anos depois, quando eu aprendi isso na faculdade, falei, opa, eu tive isso aí. Eu tive isso aí, meu Deus do céu, né? Então, assim, minha mãe tinha um quadro de depressão, olha lá, vamos lá, minha mãe tinha um quadro de depressão, eu passei por um estresse crônico, porque eu trabalhava no mercado financeiro, e o meu bebê nasceu, eu fiquei sem dormir, emagreci demais, consegui amamentar depois de 5 dias, mas ninguém me via. Ninguém me via. E eu fui essa mãe que não deixava ninguém chegar perto do meu bebê. Então, ou seja, todos os sintomas, que são sintomas de depressão pós-parto, eu tive. E ninguém me avisou isso. E o pediatra que falava livre demanda era o pediatra do meu bebê, tá? Então, se a gente não fala de saúde mental, se a gente não discute saúde mental no restaurante, no escritório, no consultório de qualquer especialidade médica, que o médico ele também é muito importante para identificar qualquer questão de saúde mental, qualquer questão de violência, porque quando a gente vai marcando esses pontinhos, a probabilidade dessa mulher vir a adoecer em algum momento é muito grande. Então, a gente precisa falar de saúde mental como a gente fala da nossa saúde física. Se eu quebrar um braço, eu vou no ortopedista. Então, a gente precisa normalizar. E aí eu vou esclarecer a todo mundo aqui, tá? Todo mundo tem problema de saúde mental. Todo mundo, 100% das pessoas. Aí qual é a diferença? Os que já entenderam isso e estão cuidando, e os que não entenderam isso e estão prejudicando a convivência com outras pessoas. Quem não conhece um amiguinho mal-humorado dos infernos? Gente, hoje em dia eu jogo futevôlei. Tem uma moça lá que, misericórdia, quando fala assim, é de fora, eu sou a última a ser escolhida porque eu não quero estar com aquela moça. Se a bola vem aqui, ela reclama que a bola está aqui. Se ela fica de fora, ela reclama que ela está de fora. Se colocam ela dentro, ela reclama que está dentro. Se pega o meio. Oi. Se pegam o melhor parceiro, ela reclama. Ou seja, essa menina está classicamente com um quadro de depressão crônico. Não é grave, mas é crônico, ou seja, é aquela depressão que a gente chama de uma depressão leve e crônica. Provavelmente, ela já tem esse quadro há muito tempo. Provavelmente, foi uma criança com quadro de depressão que ninguém viu e que veio cronificando e hoje precisa de um tratamento. E aí, como é que a gente aborda isso? Eu estou no meu momento de lazer, eu sou psicóloga, mas eu estou jogando futebol, prática de atividade matinal fundamental para qualquer ser humano. Então, se a gente não naturaliza falar que, olha só, talvez você precise de um certo cuidado, a gente pode começar pela sua alimentação, indicar um profissional para cuidar de alguma questão, a gente não consegue avançar. Então, a depressão pós-parto acontece com 80% das mulheres. 50% das mulheres, em média, elas saem de um quadro de depressão pós-parto e em algum momento elas vão deprimir. Basta ter algum grande estressor que ela vai entrar num quadro de depressão. Então, o que acontece quando ela mais tarde entra num quadro de depressão? Fica muito mais difícil de sair. Então, os sintomas de depressão são falta de atenção, dificuldade de concentração, falta de energia, dificuldade, ou está ganhando peso, está com muito peso, ou está com baixo peso. Tem dificuldade para adormecer. Então, a gente precisa entender que esses sintomas a gente ouve de forma recorrente. Então, principalmente os sintomas eu estou com uma tensão, eu estou com dificuldade de me concentrar, as pessoas dizem que a pessoa tem um diagnóstico de TDAH. Então,
pessoa com quadro de depressão, ela tem muita dificuldade atencional, porque ela está sem energia para fazer esse movimento. Uma das coisas que eu vejo, né, principalmente na internet, é quando fala, e aí eu vou pegar a fala da Fernanda, a procrastinação. Ah, não, a procrastinação é porque você é um preguiçoso. A procrastinação, ela muitas vezes está associada ao medo da tomada de decisão. Quando a gente fala de um perfeccionismo, a gente está falando de anos que essa pessoa teve de críticas a qualquer ação ou iniciativa que ela teve. Né? A gente vive numa sociedade que as crianças que têm iniciativa são crianças muitas vezes punidas, porque fizeram algo que era diferente do que a tia tinha mandado lá na fila de não sei o quê. Então, a gente precisa entender que a gente vai minando a saúde mental das pessoas de uma forma geral. Então, a liberdade é um fator importante, a responsabilidade é um fator importante, a empatia, ela é um fator importante, mas o excesso de empatia vai gerar abuso. A generosidade é um fator importante de convivência social. Misericórdia, compaixão, ou seja, muitas vezes você não exigir demais de você ter metas e conseguir fazer a construção, né, o atingimento dessas metas de médio e longo prazo. Muito bem colocado pela Fernanda, né, a importância de você ir fazendo a medição de cada passo que você faz e não de avaliar que você tem que estar perfeito para iniciar qualquer projeto e qualquer circunstância, né, de metas que você coloque. As metas são sempre gradativas, a gente costuma usar muito a questão dos degraus, né, diante da vida. Então, a procrastinação, ela muitas vezes está associada ao medo, mas ela também está associada à depressão. Então, a gente acredita que uma pessoa deprimida, e isso é uma coisa que eu ouço muito no consultório, Dani, mas para ir para a festa, minha filha não tem problema. Eu falei, porque o ambiente dela dentro de casa está muito ruim. Então, ela prefere estar na rua, mesmo sem vontade, do que ficar em casa, num ambiente que está muito adoecido. Então, a gente tem que entender que a depressão, ela não é aquela prostração onde a pessoa não consegue fazer nada. Aquilo ali é uma depressão grave, mas a depressão, ela tem níveis. Então, você tem uma depressão leve, você tem essa depressão que eu expliquei para vocês, que é uma depressão crônica, e você tem, vamos dizer assim, gradientes quando a gente fala de depressão, e vai depender do grau de prejuízo na vida daquela pessoa. Então, a gente precisa falar de saúde mental, a gente tem que entender que a ansiedade ela é normal, mas se ela começa a me causar prejuízo em alguma das áreas da minha vida, ela em algum momento ela vai se tornar uma depressão. E ninguém fala disso, né? A gente sempre diminui a ansiedade e a depressão só é depressão quando a pessoa não consegue fazer mais nenhum movimento na própria vida. O grau de prejuízo dessa pessoa é muito grande. Então, a gente precisa respeitar quando alguém diz, eu estou cansado, a doutora Fernanda falou, o descanso ele é necessário para o desenvolvimento, inclusive intelectual. A gente precisa parar de pensar para conseguir pensar coisas diferentes. A gente precisa de leitura, e não só leituras, né, profissionais, acadêmicas, a gente precisa de descanso, a gente precisa, eventualmente, passar ali o feed do Instagram simplesmente para esvaziar a mente. A gente precisa ter a importância das relações entre mulheres. Essa coisa de que mulher compete, isso é uma falácia para fazer a separação de um grupo de mulheres, porque nós, juntas, somos muito mais fortes. E eu costumo sempre encerrar as minhas apresentações falando, mulher que compete com mulher está doente, precisa de ajuda. Mulher que tem autoconfiança, que tem autoestima, ela coopera com outras mulheres, porque quando eu sei o meu valor, ninguém tira o meu valor. Eu sei o meu valor. E quando eu sei o meu valor, eu costumo valorizar a outra mulher que está aqui do meu lado. Hoje de manhã mesmo, eu estava com um caso, eu liguei para a doutora Júlia, eu falei, doutora Júlia, olha isso aqui, como nós vamos resolver esse tema? Me ajuda nisso. Olha, eu sei que você teve um caso semelhante com isso. Então, a gente precisa entender o valor que nós temos, e quanto mais eu entendo o meu valor, mais eu consigo avançar na minha carreira, eu consigo trazer outras mulheres comigo. Eu trago homens também, mas eu trago outras mulheres, porque a gente sabe que a maioria das mulheres tem medo de ter sucesso.
Então, quando a gente fala de síndrome, eu não gosto muito dessas coisas, né? A síndrome da impostora, síndrome de não sei o quê. Na verdade, nós, ao longo do tempo, vamos construindo crenças que nós não temos valor, porque alguém disse que a gente não tinha valor e a gente sustenta aquela crença. A gente tem crenças de fracasso, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Então, tudo que eu aprendi de uma forma, eu posso aprender de uma outra forma. Então, o meu convite para vocês aqui é que a gente possa contribuir, não fazer grandes contribuições, mas com aquela mulher que está do seu lado, com a mulher que está no metrô junto com você e que você ofereceu uma ajuda para ela. Outro dia eu estava indo fazer uma reunião no centro da cidade, e aí houve uma situação de violência dentro do metrô, e aí eu cheguei, chamei a moça, né, que tinha sofrido a violência, e aí fiquei conversando com ela até chegar ao meu ponto. Aí ela falou assim, mas você é psicóloga, né? Eu falei, eu sou psicóloga. Aí me deu um abraço, falou assim, nossa, você salvou meu dia. Então, são atitudes simples, né, que a gente pode cooperar umas com as outras, independente da classe, da religião, enfim, daquilo que o outro pensa. Então, ser humano, ele está associado a isso, a viver em coletividade. Então, por mais que digam para vocês que mulheres competem, vocês vão dizer, só as fracas. Obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo, que é sempre muito bom ouvir Daniele Monteiro. Ela sempre traz muita lucidez para a gente, e ouvindo ela falar, eu fiquei pensando aqui que realmente a gente precisa desconstruir essa imagem tão romantizada, tão santificada da maternidade, da amamentação. Não que isso não seja importante, não que isso não seja necessário, né? Cada uma vai encarar de um jeito, mas a gente não pode ficar julgando, né? A gente não pode ficar se medindo pela régua do outro. Eu acho que esse é um grande fator de adoecimento também mental nos dias de hoje, porque com as redes sociais a gente fica vendo, né, o que está publicado, e quem vê close não vê o corre, né? Não é o que falam? Então, assim, você está vendo ali uma fotografia, um pequeno retrato de um vídeo de alguém que você não sabe se está com uma cinta para parecer que é magrinha, entendeu? Que está com um sorriso lindo, mas tinha acabado de brigar com o marido. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, da gente pensar, olhar mais para dentro, se autoconhecer, né, ter autoestima. E é com esse gancho que eu vou passar a palavra agora para a nossa próxima palestrante, que é a doutora Natália Paraíso, que vai falar para a gente um pouquinho de autoimagem, autoestima, e tem muito a contribuir também. Boa tarde, pessoal. Começar a falar depois da Daniele, né? É assim, a gente vai caminhando, mas depois dessa aula e desse carinho que acaba, né? A gente se sente acarinhada quando ela fala um pouco. Então, vamos seguir aqui na minha explanação. Gostaria de agradecer o convite da Pancini, agradecer também a doutora Júlia por estar aqui na comissão comigo. Enfim, todos estão presentes, online ou presencial. E eu vou falar um pouquinho de autocuidado como instrumento de apoio à maternidade. Como já comentaram aqui, eu sou mãe recente, né? Meu filho tem 7 meses e toda uma nova descoberta, novas emoções, novos cuidados, novas culpas que a gente tem que se desvencilhar disso, né? Acho que é um dos maiores desafios da maternidade, a gente se livrar dessa culpa que a gente já nasce com ela. Então, vou falar um pouquinho sobre fortalecer a autoestima, essa sensação de isolamento que a gente tem também depois que a gente é mãe, e como a gente poderia buscar esse sentimento de pertencimento novamente na sociedade, profissionalmente, pessoalmente, enfim. Me apresentando rapidamente, eu sou advogada e há 2 anos eu sou consultora de imagem. A comissão talvez tenha me ajudado um pouco nessa decisão de transitar, né, nessa carreira, porque eu comecei a lidar com muitas mulheres e comecei a repensar muito da minha carreira jurídica. Eu gosto de advogar, sempre gostei, mas eu não estava satisfeita com o meu tempo dedicado. Então, eu sentia que o meu tempo dedicado não estava sendo tão prazeroso para mim. E comecei a lidar com mais mulheres e comecei a perceber que assim, eu tinha outros talentos além da advocacia, então
Eu sempre gostei de cuidar da minha imagem, sempre gostei de ler sobre moda, imagem, enfim, e comecei a estudar sobre isso e falei assim, acho que agora é hora de mudar de profissão, de conhecer uma nova profissão e de me abrir. Então, depois, me formei em 2010. Em 2022, eu finalizei o primeiro curso, depois fiz outros inúmeros cursos, e, assim, tenho migrado cada vez mais para essa área. Eu atendia somente empresas na época que eu advogava, e isso dá muita diferença hoje, que eu atendo mulheres, e eu vejo a real mudança quando eu cuido de uma mulher, quando pode falar a paleta de cores, às vezes pode ser uma coisa fútil para alguém, mas o que traz, às vezes, por trás de uma análise de estilo, uma análise de cores de uma mulher, o que traz de autoestima para ela, é muito prazeroso. E as mensagens que eu recebo de retorno, acho que fazem o meu trabalho hoje valer a pena e cada vez mais eu me dedicar a isso. Outro dia até estava conversando com uma advogada, até numa reunião da aba, a gente estava conversando como o brilho nos olhos é diferente quando a gente fala de alguma coisa que a gente realmente acredita, que a gente vê a diferença na vida da pessoa. Enfim, sou mãe agora, né? O que fazer? A maternidade, ela traz para a gente, nessa culpa, inúmeros desafios. Muitas responsabilidades, medo. É um ser que está ali dependendo 100% de você, que você não sabe o que fazer, não existe aquele manual, que seria maravilhoso. O amor que está em crescente evolução. Eu falo que, às vezes, tem muitas mulheres que comentam, nossa, eu queria sentir esse amor, a criança pulou, o amor já nasceu. Não, às vezes o amor é construído. E realmente, assim, parece impossível, mas cada dia que passa, a gente ama um pouco mais o nosso filho. Porque a gente passa a conviver, a gente passa a se conhecer, a gente passa a trocar, né, afeto. E eu acho que o afeto é o que liga e o que une as mães aos filhos. E como é que fica a mulher por trás dessa maternidade, né? Durante a gravidez, até a Dani comentou aqui brilhantemente, não é só aquele cuidado, né, com não pode pegar peso, não pode pegar isso, mas a gente se sente um pouco importante quando está grávida, né? O cuidado é nosso, a atenção é nossa. Então, fulana está grávida, a prioridade é da grávida, então tudo gira em torno da grávida. E quando nasce aquele neném, a prioridade é só o neném. E onde fica aquela mulher, né? A gente se sente um pouco, vai se invisibilizando. E a maioria das pessoas esquecem daquela mulher, então buscam só aquele bebê. Então, além de enfrentar esses medos, muitas mulheres, além de tudo, enfrentam relacionamentos abusivos, pai ausente, uma condição financeira que às vezes está comprometida, então vem uma preocupação maior, né? Como eu vou cuidar desse bebê? Como eu vou cuidar dessa vida? A minha condição financeira, às vezes, não está tão favorável nesse momento. Como é que eu vou fazer? Engravidez sem me planejar, enfim. Então, tudo isso ainda tem as mudanças hormonais ao corpo da puérpera. Então, é um desafio cada dia maior. Além da cobrança interna que a gente tem, falando um pouquinho de mulher e mercado do trabalho, que a doutora Carolina já trouxe brilhantemente aqui algumas pesquisas, muitas mulheres enfrentam o preconceito no retorno da licença maternidade, então falta de oportunidade quando retornam. Muitos casos, e aí eu falo com experiência de causa, aquela pergunta, você pretende ter filhos? Você vai assumir um cargo? Eu já assumi um cargo de liderança uma vez, e assim, a primeira pergunta que me fizeram não era sobre o meu potencial, sobre o meu comprometimento, mas foi, você pretende ter filho no próximo ano? Porque se você pretender, você não vai ter condição de assumir esse cargo agora. Enfim, na época, eu não pretendia, não estava nos planos, era plano futuro, mas eu respondi que eu pretendia sim ter filhos e que não seria naquele momento, mas que uma hora eu decidiria sim, mas eu enfrentei essa pergunta. Outra pergunta que a gente nunca escuta um homem, né, falando, com quem vai ficar seus filhos? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem filhos? Tenho, 1, 2, 3. E com quem vai ficar? Quem vai cuidar dos seus filhos? Outra questão é a pressão da sociedade. Ou para você se dedicar exclusivamente à maternidade, porque a sociedade espera que a mulher seja a cuidadora, né? A gente sempre tem aquela visão ainda arcaica de que a mulher vai se dedicar à maternidade, ou o retorno à carreira, e aí você vai abandonar seu filho? Como é que fica? Você vai escolher, então, ou seu filho ou sua carreira? Você tem que ter uma escolha, você não pode compartilhar das duas coisas, né?
falando de uma questão pessoal também, quando eu tive meu filho, né, em outubro, há 7 meses atrás, o primeiro mês a gente não conta, né? A gente estava brincando sobre isso, que a gente sobrevive, a gente vive ali, quando a gente vê, a gente virou o primeiro mês. E quando eu retornei à atividade física, eu falei, eu vou escolher algo na praia para me aliviar a cabeça, então fui fazer atividade física ao ar livre, e aí postei uma foto nos meus stories, tipo, tô de volta, sei lá, alguma coisa, respirando, um ar puro, 7 da manhã, que era a hora que, tipo, encaixava ali. E a primeira, assim, não demorou 10 minutos, a primeira pergunta que eu recebi foi, e com quem ficou o Edu? E aí você pergunta, a vontade era responder, ficou lá em casa. Ficou lá em casa sozinho. Ficou ali. Ou, né, tipo assim, não tem pai, ou não tem, enfim. É filho de cadeira. A gente acaba recebendo esses comentários que às vezes a gente já está se cobrando, porque muitas vezes a gente está assim. Para eu sair, eu pensei, falei assim, gente, eu estou amamentando, eu tô com meu peito aqui escorrendo, cheio de leite, o que eu estou fazendo aqui? Meu filho está lá me esperando, e aí, de repente, se você às vezes já está com um pouco abalada, com a autoestima, com a confiança abalada, você cai mais ainda. A ausência de rede de apoio, e eu não falo aqui, Dani já falou muito bem, do pai, né? O pai não é rede de apoio. O pai, ele vai exercer a função dele de pai. Ele tem que exercer a função junto com a mãe. Agora, muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio com quem a gente possa contar. E o que surge muitas vezes na mulher é uma perda de identidade. Novos hábitos, novas cobranças, um estilo diferente. Então, fisicamente você está diferente, os seus gostos estão diferentes. E você começa a não se identificar mais, não se reconhecer. E como que fica, né? Como é que fica essa mulher que está sendo apagada? Eu comento que a gente, às vezes, está passando por um apagamento. Antes de ser mãe, eu já atendia muitas mulheres na consultoria que foram mães e depois de um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, começam a se perceber como mulher novamente. E aí buscam uma consultoria. Normalmente, quem busca a consultoria está em algum momento de transição, ou de carreira, ou quer assumir um novo cargo, e aí precisa fortalecer a imagem pessoal, ou então está almejando um cargo melhor, então também quer se fortalecer, ou a maternidade, que é uma grande mudança na vida da mulher, e esse apagamento, às vezes, gera, uma hora ela pensa, se olha no espelho e fala, peraí, eu sou mãe, mas eu também, antes de ser mãe, eu sou mulher. Eu sou um ser humano, eu existia antes da maternidade, né? Então, vamos resgatar essa mulher. E aí, essa descaracterização da mulher após a maternidade gera uma perda de identidade, de autonomia, uma redução daquele papel de cuidadora, né, que é o esperado da mulher. Então, ela vai se sentindo cada vez mais a cuidadora daquele ser novo que está ali, e esquecendo de que ela também precisa ser cuidada, porque uma mãe feliz é uma mãe, um filho, com certeza vai ter a felicidade também. Se você é uma mãe que não está se cuidando, não está conseguindo ter esse tempo para você, o seu filho vai sentir essa falta. E aí começa o quê? A diminuição de participação em atividades sociais. A roda de amigos já não é mais a mesma. A Dani também pode falar muito sobre isso, né? Os objetivos de vida são diferentes, realmente. Então, assim, puxando aqui, o que a gente pode fazer, né? Cada um poderia fazer por uma mãe recente. Não abandonar aquela amiga que está ali vivendo um momento muito complicado, muito tenso, muito diferente na vida dela. E aquela pressão também para se adequar a padrões de beleza, né? O padrão sempre vindo como um fator de que, assim, aquele comportamento totalmente estereotipado, que você quer se adequar a uma realidade que não é a sua. Você está vendo ali no Instagram, rolando o feed, como faz muito bem, às vezes, a gente fazer, mas a gente começa a se deparar com questões de realidades totalmente diferentes. Assim, um exemplo rápido. Quando meu filho fez 1 mês, vem aquela coisa, meu primeiro mêsversário, vamos comemorar, venci o primeiro mês e tal. E aí me liguei, que eu falei, gente, eu não encomendei um bolo para essa criança, como é que vai ficar um bolo personalizado? Tenho a sorte de morar no Rio, então dá um jeito, o bolo eu arrumo. Mas, assim, quando eu entro no feed, coincidentemente, o filho da Tássia Naves, que é uma influenciadora que algumas pessoas devem seguir, faz, coincidentemente, no mesmo dia do meu filho, o mêsversário. E ela organizava uma mega festa a cada mês de mêsversário.
E era uma realidade que eu não me via ali, nem no aniversário de 1 ano, porque não faz parte do meu objetivo, não faz parte do meu gosto pessoal, do que eu gostaria. Mas eu me via ali e falei assim, gente, eu não fiz um bolo para o meu filho. E aí eu falei, eu fui me sentindo assim, como assim, esse primeiro mês tão importante, tão... Enfim, superei esse primeiro mês, fiz o bolo simples, como faço todos os meses agora. E a gente vai seguindo a vida. Então, por onde começar? O autoconhecimento e reforçar essa autoestima, né? Que é muito importante a gente se ver, se olhar no espelho, parar, cuidar um pouco da gente mesmo. Lembrar que é uma fase transitória, principalmente esse início, que muito bem a Dani falou, desse puerpério, né? Que a gente já passa por grandes mudanças hormonais, muitas enfrentam depressão pós-parto. São dados alarmantes da quantidade de mulheres que passam por esse período e que não é falado. Tanta coisa que não é falada, né? Quando a gente vivencia, que a gente vai vendo. Então, o parto, por exemplo, a dificuldade de engravidar começa lá, né? Quantas mulheres conseguem, vou engravidar mês que vem, vai engravidar o mês que vem. Não é assim, já começa com essa dificuldade, que não, as pessoas não compartilham, a gente precisa falar mais, a gente precisa estar em rodas de mulheres para se abrir, para passar, para que aquela pessoa não passe pela mesma dificuldade que você passou, para que você compreenda que outras pessoas passam por aquilo também e que superaram de tal forma ou de outra forma, e às vezes até a troca de experiências. Nunca é tarde para recomeçar. Então, eu, por exemplo, recomecei numa nova carreira depois de 12 anos de formada. Eu já estava estabilizada no direito, já está como advogada, e foi uma dificuldade mesmo eu assumir. Até hoje eu enfrento preconceito, porque falar que eu sou advogada, a profissão já causa uma certa consideração. Você é advogada. Agora, quando eu falo que eu sou consultora de imagem, a pessoa, nossa, que fútil. Cuida da imagem. Fica falando de roupa, de modinha. Então, assim, quebrar esse preconceito de que se cuidar é futilidade. Não, se cuidar vai muito além da imagem que você transmite. Você está bem com você mesmo, transmite confiança, você consegue alcançar objetivos que, quando você não se cuida, você talvez não alcançasse. O autocuidado, né? Então, assim, naquele início, o banho demorado, o banho com calma, né? Não é nem sustentável falando aqui de banho demorado, mas eu seguia na época a doutora Januse, é uma ginecologista que quem teve filho recentemente talvez conheça. E ela falava que para ela era usar o brinco. Então, e eu me vi nessa situação de realmente... Eu já acordava, antes de virar mãe, né? Eu já acordava e já colocava o brinco, já faz parte de mim. Então, eu falei assim, gente, eu vou seguir esse conselho dela, o brinco, o cabelo... O brinco e o cabelo lavado, para mim, era o meu momento de autocuidado. Cuidados com a pele, começar a se preocupar com você, se olhar no espelho, ter aquela meia hora, né? Se você tiver... deixar com o pai da criança, com os avós, com a sua rede de apoio, e pensar em você naqueles minutos. Vestir-se com confiança, tirar um tempo para olhar o seu armário também, porque às vezes aquele armário antigo já não faz mais sentido na vida que você está agora. E aí você olha aquele armário abarrotado de coisas, você quer sair, não se reconhece nele, mas ao mesmo tempo estou cheia de coisa e nunca tenho o que usar. Então, assim... olhar com carinho para o seu armário, faz sentido essa saia curta mais? Para mim não faz mais sentido, eu não consigo usar mais. Talvez aquele momento, então, no início de amamentação, né? Você precisa repensar na vestimenta, na roupa que você usa, você precisa estar com algo mais prático. E depois, para o futuro, o que ficou daquela mulher pré-maternidade, né? E o que faz sentido na mulher que você se tornou agora. E o principal é não se comparar com quem tem uma realidade diferente da sua, porque o Instagram a gente vê uma vida perfeita, e aquela realidade, normalmente, o por trás das câmeras a gente não vê. Cuidar da imagem pessoal não é só se preocupar com a roupa, então a imagem é toda uma comunicação não verbal que a gente tem. Então a sua rotina, a adequação ao que você vivencia. Quando eu vou prestar uma consultoria para alguém, eu tenho que analisar como é que é a rotina daquela pessoa. A pessoa que sai de casa de carro, para na porta do trabalho
no final volta de carro, ela tem uma realidade diferente do que uma que, saio, pego o metrô, eu preciso, tem algumas médicos que atendo, por exemplo, eu faço plantão num determinado local, depois eu faço consultório, depois eu vou buscar minha filha na escola, então eu preciso adequar a sua vestimenta, a sua roupa, o seu cuidado com a realidade que ela está enfrentando ali. E pensar na sua transição pessoal e profissional nos pequenos passos, um passinho de cada vez. Hoje eu vou cuidar do meu cabelo. Então, eu vou lá, vou lavar meu cabelo com calma, vou me hidratar e tudo. Profissionalmente, como é que eu estou? Eu estou me sentindo bem? Eu estou realizada profissionalmente? Por que não buscar me realizar? O que eu posso fazer? É um curso diferente? Eu posso fazer um curso online? Eu posso conhecer pessoas dessa área, conversar com pessoas, trocar ideias, seguir pessoas que você admira, está rodeada, aqui o que a gente está fazendo é muito importante, né? A gente está rodeada de pessoas que a gente admira. Então, quando eu tô sentada numa mesa com pessoas do nível dessas mulheres que estão aqui do meu lado, eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte de mulheres tão incríveis. Não, é a realidade, né? Quando a gente está no meio, a gente vê... a gente vê que assim, eu tô aqui, eu mereço também estar aqui. Eu reconheço o meu esforço, reconheço o meu merecimento e o meu sucesso, o que eu busco. Eu quero o meu sucesso profissional, eu quero o meu sucesso como mãe, eu quero o meu sucesso como mulher, como esposa, como filha, enfim, a gente pode buscar, nem sempre a gente vai equilibrar todos os pratos, mas a gente tem como ser feliz em todas as áreas. A gente recolhe um aqui, né? É isso aí. Eu estou terminando com essa frase que eu já terminei da outra vez também. Ninguém que deu o seu melhor arrependeu-se disso. Que eu acho que em qualquer área da vida essa frase faz sentido. Então, na maternidade, profissionalmente. E deixar aqui meus contatos, quem precisar, quem quiser trocar ideias, trocar contatos, qualquer coisa sobre maternidade, imagem, direito, tudo, a gente está aqui à disposição. Agradeço mais uma vez o convite da Júlia, da Fernanda Pancini e todas as mulheres que estão aqui tão brilhantes ao meu lado. Obrigada. Nath, eu sou suspeita, porque eu te admiro pra caramba e acho que você é uma daquelas que dá a teoria e apresenta a prática, né? Você está arrasando nessa nova carreira, está arrasando como mãe, está aqui porque merece muito, sim. E você dá muito orgulho para a gente. Muito obrigada, tá? Não, olha os hormônios. Bom, dando continuidade aqui, eu queria agradecer imensamente a presença da nossa próxima palestrante, que é a Daiane Luna. Ela veio falar de um projeto super importante que se chama Mulheres de Frente, a maior roda de negócios feminina. Está representando o estado do Rio de Janeiro e eu tenho certeza que vai contribuir muito com essa pauta. Obrigada, obrigada. Desafiador para mim, né? Depois falar de mulheres tão potentes, mas, na verdade, uma renovação de fé, de coragem, de energia, porque são debates quanto esses, eventos que fortaleçam a nossa voz. E aonde fortalece a voz da mulher, eu posso estar no evento que for, como eu falei para a Fê, te agradecer por esse convite, eu daria o meu jeito de participar desse momento que para mim é histórico, porque eu acredito muito na igualdade, mas a igualdade é reflexo de união, da união de mulheres, de aceitarmos essa missão e esse protagonismo e essa voz que tem a ver com identidade, que tem a ver com merecimento, tem a ver com conquistas, e se a gente for falar de conquista, os homens que me perdoem, mas nós vencemos desafios gigantescos diariamente, ainda mais quando falamos de mães, né? Que esse mês é tão especial, que eu falo que todo dia é o dia da mulher, todo dia é o dia dessas mães que merecem esse olhar. Então, de fato, muito obrigada por me permitir participar desse momento tão especial, falando de advogadas, mães empreendedoras, que tem a ver muito com a minha pauta. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Luna,
Hoje eu estou na Superintendência de Projetos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma secretaria que eu viso com uma missão muito forte no Estado, que é gerar recurso. A gente tem que aprender, principalmente mulher, a falar de dinheiro com liberdade, né? Eu acredito que a autonomia econômica seja o maior aliado à violência contra a mulher. Porque quando você fala de autonomia, você fala de liberdade de escolha, e nada é mais poderoso do que você poder escolher. Entende? E esse é um dos meus grandes desafios dentro do governo, olhando para a política pública, olhando para a massa da população, porque eu acho absurdo debater violência contra a mulher sem gerar solução para a autonomia, que não é sobrevivência, ok? Autonomia econômica não é sobrevivência. Para você chegar como um Estado e falar, denuncie, sai da sua casa, e essa mulher sendo mãe, porque quando a gente investe em mulher, você investe diretamente em suas famílias. Mulher, a nossa capacidade está em transbordar. Transbordar amor, sensibilidade, eu vejo lá em casa. Se alguma amiga, qualquer pessoa me ligar pedindo ajuda, gente, eu dou meu jeito. Porque a gente é assim, Deus fez a gente assim, né? Com amor, com coragem, trazendo a nossa sensibilidade. O homem não. Opa, peraí, vamos ver, vamos racionalizar. Nossos amigos estão ali assim, ó. Olha lá, ele está assim. E é natural, porque mulher sempre transborda, e isso sai um pouco da pauta da feminista, né? Ah, não, a mulher independente. Eu participei de um debate nos últimos dias, perguntaram, Dai, qual o teu maior desafio como mulher ser independente? Eu falei, desconstruir. Desconstruir, porque nós somos multi, né? Como minhas amigas aqui trouxe muito bem, nós temos, primeiro, o nosso eu, que eu falo que o nosso maior empreendimento é a nossa vida, são as nossas escolhas, esse é o nosso maior negócio, é a minha vida, não tem um negócio mais poderoso que eu. E depois, naturalmente, a mulher, a gente equilibra pratos na vida, sendo mãe, sendo esposa, o nosso bem-estar, o nosso trabalho, que realmente hoje tem uma representatividade muito grande, porque mexe com identidade, mexe com autonomia, mexe com liberdade. Então, hoje, eu acredito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um dos grandes desafios do Estado, porque a gente está falando de recurso, e quando tem recurso, você investe em segurança pública, você investe em educação, você investe em saúde, você investe em vários pilares. E olhando para nós, eu como mulher ali, não tem jeito. Mulher entende a dor da mulher, sabe? Eu acredito na importância de mulheres nesses espaços de poder, porque é a gente que vai pensar sobre nós. Vem daqui as soluções. Isso é até exigir demais dos homens, porque eles não entendem a nossa dor. A dor é nossa. Só quem sabe a dor de ser mãe, de ser esposa, de se cuidar. Gente, de cuidar da carreira somos nós. E dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um órgão que eu muito respeito, que é o SEBRAE. Quem conhece o SEBRAE? Aí, tem uma amiga ali. Ó, maravilhoso, o já falou. Maravilhoso, que é totalmente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o SEBRAE me trouxe um dado muito importante. 38% das mulheres do Estado são empreendedoras. 38%, é o maior estado do Brasil. No início até me chocou, porque eu não esperava isso do estado, do Rio. Eu falei, uau, o estado do Rio é o maior estado do Brasil em percentual. Então, a gente tem um olhar ali específico, que são essas mulheres, que abrem negócios por sonhos ou, de fato, por necessidade. Porque a mulher ela tem essa missão, né? A gente se reinventa quando a gente quer, a gente faz acontecer de verdade. Só que me veio uma dor junto, que somente 9%, Fê, Ju, e todas as minhas amigas e todas que estão aqui nos ouvindo, estão de fato fomentando a economia e gerando novos empregos. E eu falei, uau, então não adianta sermos o maior estado em número, que isso realmente é algo muito legal, mas em resultado, eu sou de resultado. Eu não tenho esse mesmo olhar. E eu continuei o meu estudo, e o SEBRAE me trouxe mais um dado. 49% dos MEIs são mulheres. Quase que esse mesmo percentual, mulheres que estão à frente de suas famílias.
E olhando para o dado da capital, 60% das mulheres são mães solteiras. Então, naturalmente, você conecta. Você fala, são mulheres que precisam fazer acontecer. Elas não têm tempo de ficar desempregadas, gente. Elas precisam colocar comida na mesa. Então, aquilo ali me gerou muita dor e quando começou o debate e nasceu ali, porque toda missão nasce de dor, né? Toda missão, bota na sua cabeça, nasce de uma dor que é nossa. E eu falei, uau, 38% 9%. Comecei o meu debate interno, a minha loucura. Ué, tem a Casa do Setembro Amarelo, que é muito importante? Muito. Tanto é que o pilar 1 é autoconhecimento, inteligência emocional, identidade, você se reconhecer, se curar. Ok. Segunda casa, violência contra a mulher. Ótimo. Muito bom ter a casa da violência contra a mulher. Que isso a gente sabe. Quantas mulheres hoje, os dados nos mostram que vivem, né, sobre violência contra a mulher. Mas até então não tinha uma casa da solução. Que na minha visão, a gente criou, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, o maior centro de empreendedorismo feminino do estado do Rio de Janeiro, que é a Casa da Mulher Empreendedora. A gente conseguiu que o governador sancionasse novembro como mês estadual da mulher empreendedora, que nunca teve esse olhar para essas mulheres que de fato fazem acontecer, que necessitam do nosso olhar, porque o Sebrae, ele é visivelmente que ele me mostra que temos 49% dos MEIs, mas as mulheres abrem e fecham negócios por causa de capacitação. Empreendedoras e advogadas são empreendedoras. Vocês se formam, mas vocês precisam, como o Fê passou aqui, desenvolver uma empresa, escalar o seu negócio, entender de pilares, porque tudo que tem venda é business. Entende? Só que hoje a gente nunca teve uma casa com o olhar da mulher. Então, o que a gente fez? Construímos um coworking, que é um centro de capacitação empreendedora em parceria com o Sebrae, só que depois dessa capacitação empreendedora, essa mulher já sai dali com consultoria contábil, porque para você ter negócio, você precisa entender, tem gente que não sabe nem o que é MEI, a importância, estou mentindo, gente, os deveres e os direitos, MEI, eu estou falando da massa da população, nós aqui somos mulheres 5%. Não vou nem botar 1, vou botar 5%. Mas eu me sinto muito abençoada de termos mulheres pensantes, trabalhando e debatendo soluções para ajudar as mais vulneráveis. E entendendo que o MEI, se a gente falar do olhar de comunidade, essas mulheres nem MEI têm. O Sebrae não conseguiu trazer esses dados, porque os dados do Sebrae vêm em cima de estatística, de formalização. Então, elas saem dali da capacitação, vão para uma assessoria contábil, assessoria jurídica, importantíssimo para um negócio, assessoria jurídica. A gente não tem nem como falar de igualdade sem entender direitos. É um debate muito mais profundo, porque como é que a gente luta por algo que a gente não sabe? Então, a função de advogado, para mim, é extremamente importante em todos os lugares. Porque como é que a gente luta por uma pauta que a gente não entende os nossos direitos? Dali, elas têm assessoria de marketing, branding, posicionamento, identidade, não pode faltar, até porque temos mães atípicas que precisam dessa cura, desse autocuidado. Então, é importantíssimo. E temos as agências de crédito. Não dá para falar de sonho sem dinheiro, gente. Vamos vender realidade, né? Por favor. A gente não tem como falar de sonho para uma massa sem recurso. Quem conhece a GRIO aqui? Eba, tem uma. A GRIO é a Agência de Fomento do Estado. A gente tem um programa na GRIO que chama Tudo por Elas, que a mulher, gente, ganha até 12 meses de carência para pagar a primeira prestação. E são informações importantíssimas que as pessoas não sabem, que precisa chegar. Então, a GRIO vai estar dentro desse centro de capacitação. A gente colocou aqui na Zona Oeste, no Recreio, para a gente atender as 20 principais comunidades, trazendo inclusão, tirando essa mulher de dentro e trazendo para ela uma nova perspectiva. E, claro, que eu não poderia esquecer
das minhas mães, das mulheres, da sensibilidade, a gente colocou um espaço Kids. Teu filho não pode ser o teu sabotador. Teu filho não pode ser um paralisador dessa mulher. Por isso que é importante ter mulheres no poder, mulheres na gestão, pensando em projeto para mulheres. Porque você acha que essa sensibilidade viria de um homem? Infelizmente não, amigos. Essa sensibilidade vem de nós, mulheres, porque a gente entende da dor, da necessidade, vive na pele. Então, colocamos um espaço Kids para quando essa mulher se capacita, e ali ela está fazendo networking, 80% do teu sucesso tem a ver com conexões que você faz, eventos quanto esse, que você disponibiliza teu tempo, você acredita, você vem, porque aqui pode nascer uma conexão, um negócio que pode transformar a sua vida. Então, para essa mulher ter paz para trabalhar, ela tem que ter o filho dela bem cuidado. Sabe? Ela tem que ter alguém ali cuidando desse filho para ela falar, opa, que nem são todas que têm apoio. A gente debateu isso muito bem aqui. Fica tudo com a mulher. Vamos botar 80% sobrecarga com a mulher. Umas têm apoio. Eu tenho aqui a minha parceira, Gi, que é o meu braço direito e esquerdo, que é uma mãe solo de 3. Eu falo que o filho é meu e dela, que a gente divide, sabe? E eu falo para a menina que cuida dos filhos dela, falo, você não trabalha para você trabalha para mim, você cuidando bem, ela vai produzir mais, por favor, me ajuda, ela vai ficar bem aqui, e realmente é isso, não é isso? Eu falei, o seu comprometimento é comigo também, não é só com ela, porque eu sei que a mulher vai produzir mais, ela vai trabalhar melhor, ela vai render mais, não tem jeito, é mãe, né? É tudo pela criança, é tudo pelo filho, fora a cobrança externa absurda disso. Dentro desse espaço, teremos um salão de beleza, para essa mulher, no mínimo, fazer a unha e o cabelo, falando de autocuidado, de necessidade, para a gente otimizar tempo, produção, produtividade. Só o trajeto de um lado para o outro, a gente perde 1 hora e meia com esse trânsito. Então, você tendo um lugar para você produzir, trabalhar com toda a assessoria, teu filho sendo cuidado, você ainda poder se cuidar, fazendo assim, o mínimo, uma hidratação, uma escova, uma unha. Então, é um centro totalmente pensado na mulher, em nós, trazendo algo que eu muito acredito, que é a autonomia econômica. A gente tem que falar isso com liberdade, a gente tem que falar isso com clareza, trazendo essa autoconfiança para a mulher, que com autonomia a gente não resolve tudo, mas a gente tem escolha. A gente começa a ter oportunidade de escolher. E eu tive uma grata honra, e eu quero trazer uns dados aqui, de representar o Estado do Rio de Janeiro na ONU, porque nós levamos o nosso hub para cadastrar na Agenda 2020, nas ODS, que são os 17 pilares de direcionamento do mundo. Nós entramos nesse pilar, o 5º pilar da ONU, igualdade de gênero, igualdade de oportunidade, e lá me veio um dado muito sério, que eu gosto de falar de dado porque traz firmeza para a nossa pauta e não fica mimimi, não vira uma pauta superficial, vira uma pauta real, que para a gente chegar à igualdade de gênero, né, de, vamos dizer, oportunidade de direitos, com todos os homens, a gente precisa evoluir 200 anos. Não é um dado pequeno, gente, 200 anos. Não vai ser na minha geração, não vai ser na sua geração, mas eu acredito que movimentos quanto esse, projeto quanto esse, como funciona o projeto Mulheres de Frente, é o que vai fazer a gente diminuir esse tempo. E quero trazer aqui, para finalizar a minha fala, uma reflexão. Eu sempre tive um olhar do Estado do Rio no Brasil. E eu sempre fiquei olhando o meu, porque eu acho que a gente tem que começar a mudança aqui para depois a gente levar para o mundo. E nessa oportunidade que eu tive da ONU, de participar desse fórum econômico, eu consegui enxergar o Brasil no mundo. É um outro olhar. Entre os 149 países que estavam participando ali, é lógico, com a representatividade feminina muito menor, eu não preciso trazer isso, que eu acredito que vocês já esperam isso, o Brasil se encontra no 94º lugar entre os 149 países, quando o assunto é autonomia econômica, empoderamento político, que são as mulheres nos espaços de poder.
eu quero aqui fazer uma convocação para as advogadas, as nossas juristas, que todo projeto de lei, todo projeto político, ele vem de projeto de lei. Que a gente consiga unir, trazer mais advogadas para essa pauta, para que a gente possa pensar em projetos que transformem a vida de outras mulheres. Porque só assim a gente vai diminuir essa diferença absurda e real que nós estamos vivendo agora. E, naturalmente, são com mulheres pensantes, mulheres inteligentes, que se propõem a participar de debates quanto esse, trazendo a voz, a nossa representatividade, com muita união, com muito amor e coragem, sempre. Obrigada. E um prazer participar aqui com vocês. Daiane, muito boa a sua fala. Realmente ela fechou esse evento com chave de ouro. É muito gratificante saber que a gente tem, dentro da máquina governamental, pessoas com essa iniciativa. E não é uma iniciativa meramente teórica, né, de discutir, é prática, né, de gerar efetivamente resultados e pensar. Não adianta só você fazer um curso para a mulher, né, abrir inscrição, se ela não vai ter com quem deixar o filho, se ela depois não vai ter como pagar um contador, se ela vai trabalhar sem saber se juridicamente ela pode ou não pode fazer aquilo, ou onde ela vai divulgar, porque no máximo, se essa mulher fizer o curso, que já é, né, a gente não sabe se vai fazer, e se essa mulher tentar empreender, a chance de fracasso é gigantesca se ela não tiver toda essa estrutura. Então, fico muito, muito, muito feliz com essa iniciativa. Peço até que vocês depois passem para a gente todas as informações que a gente vai divulgar no perfil da nossa comissão, porque isso tem que chegar a todos os lugares possíveis, né? A gente tem que dar acesso a essas mulheres, às ferramentas que estão disponíveis. Então, muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha ido nos representar lá na ONU. Estávamos muito bem representadas. E agradeço mais uma vez a Fê, que foi brilhante na organização desse evento, como eu não esperava, de forma diferente. Agradeço a todos que vieram aqui nos prestigiar, todos que estão assistindo pela internet. Nossos trabalhos são feitos com muito carinho, né, e a gente realmente está aqui para fazer a diferença. Então, muito obrigada a todos.